Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, tá dando pra ouvir, tio. Estava esperando o pessoal entrar aí, mas a gente tem que começar, né? Vocês já entraram no horário, tá certíssimo. Vocês viram que eu postei agora há pouco, né? O slide que eu vou usar na aula de hoje, tá certo? E aí, o que eu queria fazer? Eu queria concluir o assunto e fazer questões, entendeu? Porque aí eu levaria mais ou menos uma aula para concluir o assunto. E aí, em sequência, a gente faria as questões. O áudio tá bacana, o ventilador tá pegando nele não, né? Não, tá legal o áudio. Uhum. E a lâmpada tá estranha? É porque é uma luz de descanso aqui. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material que eu produzi agora à tarde. Compartilhando aqui. Se você estiver com o livro, você já abre aí no capítulo 8. Deixa eu indicar logo aqui a página para você. Tá bom? Só um segundinho. A gente vai começar, todas as turmas eu parei nas revoluções industriais, falei até a Revolução 4.0. Então falta pouca coisa para a gente encerrar essa parte do capítulo. E aí que nos permite já fazer revisões, tá bom? Então, página 83. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O que foi que eu fiz? Eu fiz um slide, hoje à tarde, e eu fiz um slide pensando no livro. Então, ele é um slide que está bem adequado àquilo que você tem que saber do capítulo. Então, você vai usar esse slide como referência a partir das etapas de industrialização. A gente já tinha falado das revoluções industriais na sala, eu fiz algumas anotações também. E aí você vai utilizar nessa parte final o slide como referência. Então, vamos lá. Inicialmente, nós temos que falar que existem 3 modelos de industrialização, né, que a gente chama de etapas de industrialização, que é o termo mais indicado para isso. Industrialização clássica, industrialização planificada e industrialização tardia ou retardatária. O que seria a industrialização clássica? O que eu posso chamar de industrialização clássica? Tem uns tópicos aí, mas a gente meio que já discutiu a primeira, a segunda revolução industriais e nós focamos muito nos países desenvolvidos, certo? Então eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre industrialização clássica. Vocês sabem diferenciar esses 3 modos de industrialização? Ou não? Bom, só se a clássica estivesse referindo na Europa, que eles começaram pelo desenvolvimento lá da comida e tal. A tardia ou retardatária, a gente até comentou em outra aula, que era dos países subdesenvolvidos. E a planificada eu não faço a mínima ideia. Por que eu chamo de industrialização retardatária? Porque esse é o termo. Porque ela começou muito depois. Talvez o país não tenha... Mas ela é atrasada. Pronto, mas tem que pegar um ponto de referência, André, porque é o seguinte. Até hoje tem países que nem começaram o seu processo de industrialização. Ou seja, nós estamos adiantados em relação a muitos países africanos, por exemplo. Mas quando se usa a expressão industrialização retardatária, nós temos como referência a industrialização clássica. Então, se você pega o tópico 1 e o tópico 3, eles são complementares. Por quê? A industrialização clássica ela vai acontecer inicialmente no século XVIII, isso para a Inglaterra e o Reino Unido, e no século XIX para a França, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Uma das diferenças desse processo de revolução industrial para os demais países desenvolvidos que aí estão é que na Inglaterra eles utilizaram capital privado, eu falei disso, que é o capital da burguesia, enquanto os demais, os governos perceberam que deu certo e investiu na revolução industrial desses países. Uma particularidade desse sistema clássico de produção é que se iniciou com uma fonte de energia a vapor, onde se utilizava o carvão mineral, principalmente o carvão mineral na produção, e uma indústria de bens de consumo não duráveis e semiduráveis, como é o caso dos tecidos, de alguns utensílios básicos, como é o caso, por exemplo, dos alimentos, que são indústrias básicas. E aí a segunda revolução industrial, ela já acontece no século XIX para a Inglaterra e logo em seguida é acompanhada pelos países desenvolvidos. Mas em todos os casos da industrialização clássica, os países desenvolvidos, eles tiveram o século XVIII e o século XIX como sendo o século de revolução. Então, nós tivemos a industrialização clássica em relação aos países desenvolvidos. Gente, um detalhe muito importante.
Em questões de vestibulares, normalmente eles fazem uma associação entre quem entrou primeiro na Revolução Industrial e o seu processo de desenvolvimento. Então, se você pega os países que são pioneiros na Revolução Industrial, ou pertencem à industrialização clássica, eles são países desenvolvidos, enquanto aqueles que entraram a posteriori são países subdesenvolvidos. Brasil, Argentina, México, África do Sul, o BRICS, como nós chamamos, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esses países eles começaram um processo de industrialização tardio ou retardatário, e muito marcado por um processo chamado de substituição das importações. Alguém saberia me explicar o que é isso? O que é o processo de substituição das importações? Os produtos industrializados passaram a ser mais comercializados do que os do setor primário. Pronto. Então, vamos só pegar assim um detalhe do que você está falando. Vocês sabem que durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil e muitos países subdesenvolvidos, eles foram obrigados a se industrializar. Por quê? A Europa estava em guerra, havia indústria bélica ali fomentando o desenvolvimento. Então, parte dos países europeus pararam a produção convencional de bens de consumo durável e não durável e passaram a produzir o que nós chamamos, né, de equipamentos bélicos. O que acontece é que o Brasil, que vivia ainda com base no café, ele não tinha ainda indústrias consolidadas. Só que se tinha duas opções, portanto. Se a indústria europeia, que exportava esses produtos para o Brasil, de bem de consumo durável e semidurável, estava parada e voltada para a guerra, os brasileiros tinham duas opções. Ou eles se industrializariam, né, no primeiro caso, ou eles esperariam a Europa retomar a sua produção. E aí houve uma determinada escolha em que eles foram forçados a se industrializar. E aí olha o termo aí, Matheus e André, ó, substituição das importações. Em outras palavras, o mercado internacional parou de produzir, não tinha mais de onde a burguesia importar seus produtos e isso fomentou o desenvolvimento industrial desses países. Então eles foram obrigados a isso. Haja vista que no século XIX, muitos queriam industrializar o país, como é o caso do próprio Barão de Mauá. Mas ele não conseguiu porque existia no Brasil uma burguesia ruralista que achava que o desenvolvimento do Brasil estava associado à agricultura, à exportação de produtos primários. E nós sabemos que isso não é fato até hoje. Os países que exportam produtos primários, eles não são países desenvolvidos. Ao passo que os países que exportam produtos industrializados exportam produtos com alto valor agregado. Então, são países desenvolvidos. Mas não sei se vocês entenderam então o contexto. Houve uma redução das ofertas de produtos industrializados no mercado internacional, porque os principais produtores estavam envoltos com a guerra, e o Brasil, a Argentina, os países subdesenvolvidos de agricultura retardatária tiveram que se industrializar. Mas é claro que esse fomento de industrialização tardia, ele só foi mais consistente depois da Segunda Guerra Mundial. Me fiz entender, meus amores? Estou falando de maneira bem clara, assim, bem calma. Ficou claro o que eu falei? Ficou. Sim. E onde é que entra a agricultura, a industrialização planificada? Vocês sabem o que é economia planificada? Vocês já estudaram certamente isso no ensino fundamental, mas alguém lembra o que é? Pior que não, professor. Vocês já viram que economia planificada é o contrário de economia capitalista? Na economia planificada, ela é típica de países socialistas. Como é que funciona em um país socialista? Ou aqueles países que aderiram ao socialismo, como é o caso de Cuba, como é o caso da própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como é o caso da Coreia do Norte. Como é que funciona o setor industrial? O setor industrial é de posse do governo, não tem uma... Eu esqueci o nome. E a indústria, além de ser estatal, ela fabrica bens de consumo mais imediatos para atender a população. Vestimenta, alimentos, nada de muito luxo. Não existe uma demanda exacerbada, porque a indústria ela foca
em produzir aquilo que é essencial para o país. Por isso que numa indústria planificada, eles vão ter um desenvolvimento bastante lento. Uma outra característica importante nesse tipo de indústria é que eles se focaram basicamente na indústria de base e na indústria bélica. E se você considerar o século XX, né, que sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, nós tivemos uma ordem bipolar, uma disputa, né, entre o capitalismo e o socialismo, grande parte dessas indústrias em países socialistas serviram também para construção de produtos bélicos, como é o caso da corrida armamentista tão comum da Guerra Fria. Mas nós tivemos também, né, depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos um desenvolvimento do socialismo na Rússia, que foi marcado por um desenvolvimento de uma indústria bélica muito marcante e uma indústria de base. Você sabe o que é uma indústria de base? Caso não saiba, não precisa se preocupar, que já vou falar para vocês dessa classificação das indústrias e eu retomo essa parte de base, tá? Até o momento deu para entender o que é indústria clássica, o que é indústria planificada e o que é industrialização tardia? Deu sim. Pronto. Então vamos lá. Quais são as características de uma industrialização retardatária? Eu acho que vocês perceberam que eu falei de industrialização clássica e depois eu falei logo em seguida de industrialização retardatária, porque elas se contrapõem. Os países subdesenvolvidos são retardatários ou atrasados quando comparados aos países desenvolvidos de industrialização clássica. No caso específico do Brasil, da Argentina, que sofreram um processo de industrialização tardio, o livro aponta essas características de produção que é muito comum, que estão associadas àquilo que nós falamos, que é a substituição das importações. Seria, primeiro, a produção voltada para o mercado interno, ou seja, para atender uma demanda interna, daí termo, substituir as importações. Se eu não tenho uma oferta de um produto no exterior, ou eu fabrico esse produto ou espero essa oferta ser retomada no mercado. Então, nesse caso, você vai atender o mercado interno numa oferta numa demanda mais imediata. Você tem um forte protecionismo estatal, né? Normalmente o Estado ele mobiliza, ele organiza nesse processo de extensão das importações a informação, o processo industrial. Existe uma ideia de, se existe protecionismo, que os preços normalmente são preços normalmente padronizados. Existe uma obsolescência tecnológica, ou seja, quando você não tem uma demanda muito alta de um produto, você termina tornando seu produto obsoleto, né? Porque você não consegue acompanhar a tecnologia internacional. Então, acaba que você não consegue manter um crescimento no mesmo patamar de um país desenvolvido. Gente, o que fomenta uma indústria, o que faz uma indústria evoluir no seu produto é a concorrência, sobretudo no sistema capitalista. Por que a indústria planificada ela não tem um desenvolvimento tecnológico tão exacerbado? Porque em um país socialista não existe concorrência, você tende a atender, o objetivo da indústria ali é atender uma demanda mais imediata de bem de consumo e voltado muito para o público interno. Então, se você não tem concorrência, não há por que você melhorar seu processo industrial, né? Há também a ausência de investimento na mão de obra, uma renda normalmente muito baixa. O setor industrial, ele paga melhor do que o campo. Nós estudamos as relações de trabalho no espaço rural. Porém, quanto maior o nível tecnológico em que o empregado ele está inserido, maior é o seu salário. E aí vai acontecer um processo chamado de relações de trabalho flexíveis. Vocês conhecem essa relação de trabalho? Alguém sabe o que é? Que seria... Alguém sabe me dizer? Relações de trabalho flexíveis? Não sei não, tio. Foi mal. A indústria de ponta e tecnológica, ela não tem um trabalhador inflexível. Por exemplo, no meu trabalho, tem um horário para chegar, horário para sair, né? Na maioria dos trabalhos no Brasil é assim. Mas quem trabalha, por exemplo, com aplicativos, com tecnologia de ponta, eles trabalham normalmente com metas. Então, por exemplo, a Microsoft te dá um objetivo de construir um aplicativo em 2 meses. Não importa se tu vai fazer em 10 dias ou se tu vai fazer em 20. E o trabalhador, ele é bem remunerado, ele não tem horário para chegar na empresa ou para sair.
A empresa normalmente conta com camas, com infraestrutura para banho, parque de jogos. Não sei se vocês viram alguma imagem da Google. A Google, a Microsoft foram as primeiras empresas que começaram nesse setor, no setor de criar condições diferenciadas de relações de trabalho. Alguém já viu alguma entrevista sobre, ou alguma reportagem sobre o Google, como é que funciona? Tem uma frase, diga lá, André. Só ia dizer que eu já vi. Tem uma frase do Bill Gates que muita gente não entende o contexto. Que o Bill Gates fala assim, olha, quando eu vou procurar um trabalhador, eu procuro o mais preguiçoso, né? Ou mais lento, porque ele vai me dar uma maneira mais rápida de resolver o problema. Quando ele falou essa frase, ele estava falando no contexto da Microsoft. Porque normalmente o trabalhador que ele tinha de alta tecnologia, ele não se filiava por essa questão de hora de trabalho. Ele pegava um cara lá que era muito bom na área de informática, altamente sedentário, passava a noite acordado jogando online. Se ele fosse colocar um rapaz desse para trabalhar de 8 da manhã até às 16 horas, 18 horas, ele não ia conseguir produzir. Então, foi o que ele fez. Eu vou pegar esse cara vai me entregar um aplicativo, ele é muito bom no que ele faz, e aí não importa, eu vou dar um tempo estimado para que ele me entregue esse produto e pronto. E aí ele ganhava um mês para fazer um aplicativo. Então, o que normalmente esse cara fazia? Ele passava 3 dias sem dormir na Coca-Cola, café, terminava o produto, entregava para a pessoa que o contratava e ele tinha um mês todo para jogar, para fazer as coisas que ele queria. É nesse sentido que ele estava falando. Já quando se trata de país subdesenvolvido, a industrialização ela tem uma remuneração melhor que o campo, porém, né, não tão elevada quanto em países de alta tecnologia, como acontece no Vale do Silício dos Estados Unidos, tá bom? Pessoal, existe uma categoria diferenciada de modelo industrial que a gente tem que falar particularmente. A expressão tigres asiáticos ela foi muito utilizada para se referir inicialmente à Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, e mais tarde o que eles chamavam de novos tigres asiáticos, né, que é Indonésia, Tailândia, Filipinas, Vietnã e Malásia. São, né, países e territórios, né, Hong Kong é um território que até por tempo pertencia ao Reino Unido, mas foi devolvido para a China. São territórios que investem maciçamente em tecnologia e exportação de produtos que normalmente, inicialmente, não tinha tanto valor agregado. Então, você imagina aí uma indústria, fabricação de mousepad, produtos tecnológicos como rádio, enfim, eles começaram a produzir muito fortemente. É claro que nesse cenário, alguns países se destacaram mais do que outros. O modelo asiático, normalmente, ele é um modelo familiar. Ele valorizava algumas famílias, alguns empreendimentos familiares e fez surgir diversas empresas, como empresas de a Hyundai, que no Brasil é chamada de Hyundai, a Samsung, né, na área do Japão, para lá você tem a Toyota, você teve a Toshiba. Então foram famílias que tiveram um crescimento muito forte. No governo petista, tanto do Lula e sobretudo da Dilma, o governo brasileiro tentou fazer isso, investindo em indústrias familiares de construção civil. Então, se você pega Odebrecht, você pega Queiroz Galvão, né, são Camargo Correia, são empresas familiares do setor de construção civil. Então, eles tiveram um financiamento estatal e se esperava que, a longo prazo, eles tirassem esse investimento estatal e continuassem na produção, né, inclusive construindo, fazendo obras fora do país. Isso, de fato, não se concluiu com as investigações da Lava Jato. Se descobriu, né, que isso era utilizado como, né, beneficiamento por parte dos políticos, na questão da propina, e as indústrias não conseguiram ter o mesmo sucesso que aconteceu com muitos dos países do tigre asiático, como o Japão também, né, que não está nesse patamar, mas teve um desenvolvimento parecido em alguns aspectos. E aí nós temos o que caracteriza esses países? Um estímulo à competitividade externa. Eles entram no mercado para competir de fato, vendendo produtos, né, de baixa tecnologia inicialmente, mas com um baixo valor. A ausência de barreiras de proteção de indústrias nacionais, ou seja, você vai ter produtos que normalmente, né, eles são produtos, como eu posso dizer, né, produtos, muitos deles que tiveram quebra de patente inicialmente, né, sem se pagar os royalties, que quando você vai usar uma tecnologia, você tem que pagar o direito autoral daquela tecnologia. Mas muitos países, né, geraram uma competitividade, não amolar nessa questão de barreira, criar protecionismo, de conservacionismo no sentido econômico, permitir uma ampla concorrência para gerar uma diversidade.
E hoje você tem uma Samsung, por exemplo, que é uma das poucas empresas no mercado que consegue competir diretamente com a Apple, né? Investimento no desenvolvimento de tecnologia e qualificação. Então, foi um fator fundamental para o desenvolvimento socioeconômico desse país, investir em educação. E eu falei nas aulas durante a manhã que a terceira revolução científica ela tem esse perfil, que é aproximar a tecnologia do produto. Então, os países que mais se desenvolveram tecnologicamente foram aqueles que tiveram um desenvolvimento muito avançado do ponto de vista também científico e em introdução de novas tecnologias, como no caso da terceira revolução industrial. Por isso que a terceira revolução industrial recebe um outro nome que a primeira e a segunda não têm. Vocês lembram qual é? Qual é o único nome que é dado? Técnico-científico. Exatamente, técnico-científico, porque aproxima isso aí. Então não há como esses tigres asiáticos crescerem se não houvesse essa dinamização econômica. Essa palavra tigre é porque o animal tigre ele é considerado como astuto, né? E usou-se essa denominação para indicar que esses países foram bem astutos em seu crescimento econômico. Pessoal, modelos de produção industrial. E aqui eu já vou fazer uma revisão das revoluções industriais que nós vimos pela manhã, porque esses sistemas, esses modos de produção, que vocês estudaram comigo no oitavo, não sei se vocês lembram, viram em história também, né? E a gente vai retomar agora em geografia, que são os modos de produção. Eles estão associados às revoluções industriais. Eu diria que nós temos o Taylorismo, o Fordismo e eu coloquei aqui Fordismo, repetiu, vou corrigir, tá? Corrigindo depois, é Toyotismo, né? Que é uma comparação entre o Fordismo e o Toyotismo. Foi uma digitação. O Taylorismo, eu não considero como um modo de produção efetivo. Eu considero como uma teoria que foi ampliada e praticada dentro da indústria Ford. Mas essa expressão Taylorismo vem de Frederick Taylor, que escreveu um livro, Os Princípios da Administração Científica, onde ele pregou um sistema de organização científica do trabalho. Basicamente, ele dividiu trabalho intelectual e trabalho manual. E ele falou o seguinte, bem, tem como eu pensar uma indústria otimizada, uma produção aqui com um custo reduzido. Porque o que é otimizar uma produção, gente? É você conseguir produzir igual ou superior ao que você produz atualmente a um custo menor. Isso é otimização. Vocês já ouviram falar numa profissão chamada de engenheiro de produção? É uma profissão que se tornou mais comum nos últimos 5, 6 anos para cá. Acredita-se até que o engenheiro de produção vai substituir o contador e o administrador, né? Não sei se isso é fato ou não. Não sou da área, mas é uma profissão que surgiu recentemente. Assim, pelo menos de maneira mais acadêmica, digamos assim. Alguém sabe ou já ouviu falar desse tipo de profissão? Você sabe o que eles fazem? Foi a primeira vez que eu ouvi. O engenheiro de produção, ele chega numa indústria e ele identifica maneiras de otimizar a produção. Então, ele é contratado para chegar numa indústria para conseguir uma alta efetividade, uma otimização. E ele pode, inclusive, utilizar esses princípios aí de gestão empresarial, né? Visando, claro, otimizar a produção. O que é otimizar? Produzir igual ou superior a um custo menor. No caso específico de Taylor, né, quando ele foi defender a OCT, ou seja, a Organização Científica do Trabalho, ele acreditava que você deveria estudar os movimentos dos funcionários, certo? E adequar esses movimentos a atividades repetitivas. Como é que funciona isso? Basicamente, se você designa alguém a fazer uma parte da produção de maneira repetitiva, o que vai acontecer com esse profissional? Ele vai conseguir produzir mais ou menos? Mais, né? Mais. Então, pega, por exemplo, um caso, né, que Ford aplicou, inclusive, esse princípio na indústria fordista. Imagine que uma pessoa vai fabricar uma cadeira. Então, você vai fabricar uma cadeira, como essa da escola que nós temos. Que ela tem a parte metálica, ela tem a parte de madeira, então ela tem a parte de soldagem. Então, o que acontece? Se o cara vai fazer essa estrutura, primeiro ele vai ter que cortar o ferro, soldar, pintar, cortar a madeira. E nisso o trabalhador ele vai saindo de uma área para outra, perdendo tempo. Então, o cara pensou, bem, eu vou botar alguém só para cortar o ferro. Vou colocar um funcionário só para pintar. Vou colocar um funcionário para cortar a madeira. E vou colocar um funcionário 2 ou 3 para montar. Você acha que, vamos imaginar num cenário que eu tenha 10 trabalhadores, onde cada trabalhador fizesse uma cadeira por dia.
Você acha que a produção seria a mesma se eu dividisse dessa forma? Não. Jogando baixo, uma pessoa que... E aí, detalhe, à medida que você vai repetindo aquela atividade, você já faz isso de maneira mais automatizada. Então, o cara vai cortar só o ferro, ele vai criar uma técnica só para o corte do ferro, que vai pintar, o que vai montar e assim por diante. Então, nessas etapas do processo produtivo, vamos imaginar que uma pessoa cortaria, por exemplo, 10 madeiras, 10 ferros, eu teria 10 cadeiras montadas num dia. Isso me daria uma produção de 10 para 100 cadeiras durante um dia. Então, basicamente, seria isso uma otimização da produção. Então, quanto mais especializado o trabalhador fosse, melhor. Aqui eu tenho umas características de comparação entre o toyotismo e o fordismo que o livro de vocês traz. Né? O que chama a atenção de vocês no fordismo e no toyotismo, tá? Então, a primeira coisa, eu queria só falar do contextozinho histórico e eu pergunto de novo, tá? O fordismo ele é criado em 1910, né? E mais tarde vai ser aplicado propriamente pelo Henry Ford, né? Que é o dono e idealizador da indústria Ford, próprio da segunda revolução industrial, com motor a combustão, com o uso do petróleo, com, né, a disseminação do automóvel ou dos veículos automotores. O toyotismo ele vai acontecer na terceira revolução industrial. Então, há muitas coisas limitantes do fordismo que são limitantes devido a uma época e pertencem a uma característica de uma época. Deixa eu só fazer uma pergunta básica. Você acha que se Ford quisesse dividir a produção em vários países, ele conseguiria isso no início do século XX? Produzir uma parte de um carro em cada país diferente, em vários países diferentes? Não, não é possível. Por que, Matheus, não é? Porque não era viável transportar em uma velocidade ideal a peças. Exatamente. Então, o que acontece? Você teria, né, Matheus? Você não tem uma internet para gerir seu negócio. Você não teria um transporte veloz. Então, mesmo que a mão de obra fosse mais barata, não compensaria ele fazer isso. Já no toyotismo você consegue, porque o toyotismo está no contexto da terceira revolução industrial. Você já tinha, né, internet para gerar uma melhor gestão do teu negócio. Você tem um transporte bem mais veloz, um contexto de globalização bem mais intensificado. Então, tudo isso corrobora para que o toyotismo seja desenvolvido na indústria Toyota durante a terceira revolução industrial. O que chama a atenção de vocês desses dois modelos de produção, das características que aí estão? Por exemplo, você sabia me dizer, né, esse primeiro aí, ó, defeitos no produto serão identificados no final da linha de produção, contrapondo ao toyotismo, os operários interromperam a produção a qualquer momento para consertar falhas. Vocês entendem o que está escrito aí, em termos de comparação? Ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Eu costumo dizer que quem fala mais ou menos não entendeu, mas vamos lá. Pessoal, no sistema fordista, você dividia a produção, certo? Aí aquela imagem lá do filme Tempos Modernos, que todo professor do ensino médio e ensino fundamental passa para o aluno, que é aquele trecho que você pega, né, o Charlie Chaplin montando lá, apertando um parafuso, já viram aquilo? Ele vai apertando o parafuso vai fazendo uma parte da produção. Aí tem uma esteira rolante passando, uma parte do carro passando, e ele vai apertando o parafuso que ele não sabe nem do que é. Aí é termo de alienação. Ora, se eu divido a produção em etapas, que é o caso, por exemplo, do toyotismo, desculpe, que é o caso do fordismo, eu divido em etapas, eu monto o produto. Quando é que eu vou identificar que aquele produto teve um defeito? É no estágio inicial que eu estou montando ou é no final da montagem? No final. Daí o termo de você só identificar no final, porque se você fizesse uma peça do carro que não se encaixasse no todo, quando chegasse na parte de montagem, né, que já é montagem para venda, aquela peça não se encaixaria. Então você só identificava o problema no final. Enquanto no toyotismo, né, e o toyotismo ele surge quando, né, o Japão, durante a terceira revolução industrial, tenta melhorar a sua produção. Isso acontece depois do ataque em Hiroshima, né, que destrói Hiroshima e Nagasaki, né, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então o Japão investe numa indústria. Os executivos da Toyota vão na indústria Ford nos Estados Unidos, veem o processo de Ford e fazem um upgrade, dão uma melhorada. E eles pensam o seguinte, bem, nós vamos criar aqui os chamados CCQs.
Se você está com o livro aí, você anota do lado aí, CCQ, Centro de Controle de Qualidade. Então, eles criaram um mecanismo na produção da Toyota que, caso um problema fosse identificado na parte inicial ou intermediária, eles paravam a produção para corrigir o problema. Então, você tinha uma redução de custos, até porque, no contexto, como o Japão estava se recuperando economicamente, eles não poderiam ter custos desnecessários. Então, eles paravam a produção e, ao parar a produção, corrigiam o problema e retomavam a produção. Vocês sabiam por que isso se tornou um problema? Vocês sabem qual foi o problema que isso gerou? Qual o problema de um carro não quebrar, dele ter uma qualidade e não quebrar? Não vai comprar de novo. E não vai ter peças, porque a indústria de peças ela não fica aquecida. Então você não vai ter as peças no mercado, porque as empresas não vão investir em um carro que não quebra. Então entra aquela ideia de obsolescência programada. Já ouviram esse termo? Obsolescência programada? Mas eu agora. O que seria isso? E como cabe no contexto do CCQs aqui que a gente está falando, né? Quando um produto tem um tempo determinado para parar de funcionar. Então, a Toyota começou a pensar o seguinte, Lilian. Eu vou fazer um carro e cada peça desse carro ele vai ter uma certa durabilidade. Por isso que você já tem uma previsão de troca. Quando você faz uma revisão, existem aquelas peças que desgastam em 6 meses, existem aquelas peças que desgastam em 1 ano, existem as peças que desgastam em 10 anos, né? Então você faz uma projeção daquilo da vida útil. E tem que ser de uma maneira bastante equilibrada. Você não pode fazer um produto que quebre rapidamente, mas também não pode fazer um produto que dure milênios. Você tem que fazer um produto ali bem equilibrado dentro daquele contexto, tá? Vamos para o segundo. A empresa fabricava muitas das peças que compunham o seu produto. A maioria das peças é feita por outras companhias ou fornecedores. Vocês estão com o livro aí, então? Ou não? Eu não. Sim, eu tô. Pois está com o livro, anota aí do lado, onde você tem aí, ó. A maioria das peças é feita por outras companhias. Coloque em terceirização. Vocês sabem o que é isso? O que é terceirização? Oi, pois não. Contratar outra companhia para realizar um trabalho, normalmente produzir alguma peça para o produto final. Pronto. Então, no Fordismo, a produção é em massa. E o que se identificou no Toyotismo? Que a terceirização ela é mais lucrativa. Vou dar aqui um exemplo. Quando você vai criar um carro, né, você tem que pensar em todas as partes que compõem um carro. Então, o que as indústrias normalmente pensam? Para eu, por exemplo, criar um pneu, eu tenho que desenvolver uma tecnologia e que ela é muito cara. Então, eu tenho que, né, construir o modelo do pneu, eu tenho que fazer tudo, tenho que fazer testes. Existem produtos do tipos de pneu que custam 100, 200 milhões, não sei se vocês sabem disso, da fase de desenvolvimento até o final. Sabiam desse alto valor? Ou não? Não fazia ideia. E aí o que acontece? Ele fala o seguinte, já que é muito caro desenvolver um pneu, o que seria melhor? Eu comprar o pneu da Michelin, da Goodyear, que são empresas desse ramo. Então eu vou fabricar um Gol, por exemplo, vou fabricar um carro, eu terceirizo o pneu. Eu compro o pneu da Goodyear, é mais barata a minha produção. Acontece também em alguns acordos, não sei se vocês já viram isso, né? Que é quando você vai, por exemplo, fabricar um carro, como a China faz, que você não tem um motor, né, não conseguiu desenvolver um motor e você terceiriza. Você faz um acordo com a Mercedes e aí a Mercedes fornece o motor e você coloca a estrutura. Aí você tem, logicamente, você vai ter, né, um motor com renome e você vai investir em uma infraestrutura ali, né, de mecânica, enfim, né, na parte externa do carro, na parte talvez elétrica e tudo mais. Então, hoje a terceirização é uma das mais importantes, um dos mais importantes mecanismos da indústria Toyota. Será que isso seria possível no contexto do Fordismo? O que vocês acham? Acho que não. Por que não?
especificar por que não, eu não sei, mas a minha intuição diz que não. A minha intuição é ótima, né? A minha intuição é ótima. E aí? Por que não, gente? Eu conseguiria montar um carro delegando, por exemplo, parte de uma produção a outra empresa em outro país. Será que eu conseguiria logisticamente montar isso? Será que eu tinha, por exemplo, a mesma oferta de fabricante de pneu no Fordismo que eu tenho no Toyotismo? Não. Então, com certeza, né, no Fordismo não se daria para fazer isso. Para não faltar peças, elas eram produzidas em excesso, gerando estoque. Isso aqui é a chamada produção em massa. Notem aí quem tiver com o livro, tá? Produção em massa. O estoque é mínimo. Os fornecedores entregam as peças quando a companhia as solicita. Como é que a gente chama esse processo aqui? Sem formação de estoque? Aí eu me esqueci. Just in time, que é quando você produz somente de acordo com a demanda. No toyotismo, você não formava estoque, porque o estoque para o japonês era visto como sendo um gasto desnecessário. Então, se você vende 10 carros, não há por que você fabricar 20. Ford tinha uma concepção muito louca da produção em massa, porque ele acreditava que quanto mais ele produzisse, mais ele estimularia o mercado a consumir. E isso não é verdadeiro, né? Isso não é fato. Porque o mercado não vai ser obrigado a comprar um produto só porque você fabricou muito. Já no Toyota, na Toyota, eles pensavam o seguinte: vamos conter o gasto. Para conter o gasto, nós vamos reduzir, né? Nós vamos reduzir essa questão do estoque. Vamos produzir somente aquilo que é necessário, né? O operário modelo era aquele que era melhor, aquele que melhor obedecia às diretrizes dos seus superiores. Pois não? Só disse para escrever o que do lado desse o estoque mínimo era mínimo? Just in time. Ah, Essa disciplina? expressãozinha aqui, isso. Aqui não vai aparecer. Just in time. Deixa eu colocar aqui no chat, só um segundinho. Just in time. Aí, rapaz. Meu inglês tão ruim como o português. Que é o contrário de produção em massa, tá? O operário modelo era aquele que melhor obedecia às diretrizes de seus superiores. O operário modelo é aquele que identifica problemas e propõe soluções. Tu percebe que aqui, no caso do Fordismo, existe uma diferença gritante entre um funcionário do Toyotismo. Vocês percebem essa diferença gritante entre um operário modelo que se esperava de um funcionário no Fordismo e o que se esperava de um funcionário no Toyotismo? Consigo. Um questiona e o outro não. Não entendi? É que quanto mais ele questiona, mais ele proporciona ideias novas para tentar solucionar um problema melhor. Enquanto o outro, se ele questionar o método de produção, vai ser repreendido, demitido, alguma coisa assim. O Toyotismo dava até um prêmio, né? Diga lá, Lilian. O Fordismo, ele quer realmente um funcionário alienado. Exatamente. Ele desconhecia o processo produtivo. E no caso do Toyotismo, eles queriam que os funcionários conhecessem o processo produtivo e propusessem soluções aos problemas. E tinha até essa ideia do funcionário do mês, sabe? Aquele negócio de botar lá no quadro e tudo. Então, para estimular as pessoas a trabalharem de maneira mais otimizada. O funcionário devia se preocupar apenas com as tarefas imediatas, o outro lá, o funcionário deve se preocupar com a ampliação do produto que será vendido. É basicamente aquilo que nós falamos, né? Um é alienado, faz uma função específica, ultra especializada. No Fordismo era ultra especializado específico, bem taylorista mesmo. E no Toyotismo não, ele tinha que se preocupar se aquele produto chegaria bem na venda, se as pessoas iam gostar, então ele conhecia todo o processo produtivo. A empresa devia executar os dois projetos, né, devia executar os projetos feitos pelos estrangeiros. A empresa deve planejar a produção de modo a atender aos desejos de seus clientes, ou seja, no caso do Toyotismo, se você observar, você vai adequar a tua produção à demanda. Se os teus clientes querem um carro da forma X, você vai ouvir esses clientes e vai adequar a tua produção àquele carro X. Por isso que hoje ninguém é recomendado a comprar um carro, por exemplo, que é lançamento. Porque um carro que é lançamento, ele, né, pode ter defeitos que serão corrigidos a longo prazo.
Então, normalmente, os conhecedores de carro não recomendam isso, porque as empresas escutam os clientes, vê o feedback dos clientes, às vezes tem lá algo que eles esqueceram, aí num próximo modelo eles adequam e fazem a correção já imediata, tá bom? No caso do Fordismo, a produção era em série. O que é uma produção em série? Um produto por vez. Se você fizesse um carro errado, toda a série era errada. A correção era bem mais difícil porque você dividia as etapas de produção. Aquela velha história da cadeira que eu falei, se cada um vai cortar um ferro, vai cortar madeira, dá para montar mais de um modelo de cadeira por vez? Se eu dividir uma cadeira em várias partes de produção? Não. Porque aquele tamanho de ferro, o tamanho da madeira, serve para aquele tipo de cadeira. Então esse era um problema que se tinha na indústria fordista. E olha essa figurinha aqui que já caiu em questão de vestibular. Ó. Você tem a produção empurrada, a produção puxada. Na produção empurrada, o fornecedor faz o estoque, produção estoque, e você força o cliente a comprar. No caso da puxada, você tem cliente, a demanda, ele faz, né, a produção e a produção atende a demanda. Então, de acordo com a produção. A produção inicial aí, a empurrada, ela seria o quê? Fordista ou toyotista? Fordista. E a segunda? Taylorista. Não confundam o Taylor com o toyotista, tá? Eu falei taylorista, foi? Foi eu? Falei? Ah, é que no livro tá Taylorismo. Ah, entendi. Né? Que aí ele vai fazer uma visão de acordo com... Mas ele tá falando toyotismo, né não? Tá Toyotismo, eu tava olhando no lugar errado, foi mal. Então, igual meus alunos do 8º ano, que eu botei esse na prova, aí eles que eu perguntava assim, qual era... Eu acho que eu botei essa imagem aí, né? Aí eu disse, qual é o sistema de produção de botar Taylorismo? A gente dava uma dor no coração, porque toyotismo, né, se inicia praticamente com o Taylorismo. Mas o Taylor, ele é mais presente no Fordismo, tá? O toyotismo é totalmente diferente do Fordismo. Ok, gente? Alguma pergunta sobre esse modelo de produção? Eu tenho. Professor, eu nunca Ok. entendi o Taylorismo. Mas o senhor disse que isso não considera ele então. Então não vai É cair na porque ele prova, né? Ele pode cair, mas é no sentido assim, que o Taylorismo, ele na verdade, eu vejo ele, o Fordismo, um Taylorismo 2.0. Porque se você pega, o que Taylor dizia? Vamos dividir a produção em partes e fazer o funcionário fazer atividades especializadas e repetitivas. Isso não tinha no Fordismo? Não existia? Então, muito daquilo que foi, né, idealizado por Taylor foi praticado no Fordismo. Só que o Fordismo houve a prática de fato, é nesse sentido que eu falo, né? E Taylor ficou mais no campo das ideias, não sei se vocês me entendem. Mas quando eu divido a produção e faço um funcionário fazer a mesma atividade várias vezes, ou seja, repetitivamente, isso é Fordismo, né? Uma aplicação do Taylorismo. Então, eu não vejo muita divergência entre o Taylorismo e o Fordismo. Eu vejo o Fordismo como uma aplicação melhorada do Taylorismo, em um contexto da indústria Ford. O toyotismo ele foi aplicado na indústria Toyota. Mas o que eu quero que vocês entendam? Esses modos de produção que aconteceram dentro da indústria automobilística, eles não ficaram lá, eles foram para os outros ramos industriais. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Ó. Na indústria Toyota, Lilian, você tinha células. O que é uma célula? Vamos imaginar que você vai montar um carro. Aí no carro você tem a célula de planejamento, a célula de execução. Aí nessa célula de execução você tem a parte de metalurgia, siderurgia, a parte elétrica, a parte de pintura, várias células diferentes. E no final você tem a de montagem, que vai pegar tudo aquilo que foi fabricado pelas células e vai montar. Se você pega o Colégio das Irmãs, você tem coordenações, não tem? Eu tenho a coordenação do primeiro ano, tenho a coordenação do segundo ano, tenho a secretaria. Se você observar, são células que trabalham para um fim comum, que é basicamente o que acontecia no toyotismo. Esses modos de produção são estudados porque eles não ficaram na indústria automobilística, eles são aplicados em outros setores. Você compreendeu o que eu falei, Lilian? Entendi. Mais alguma pergunta?
só para sintetizar. Então, se tiver me perguntando as características do Taylorismo, eu posso colocar as mesmas que eu conheço do Fordismo, certo? Sim, exceto algumas que são especificamente do Fordismo. Por exemplo, esteiras rolantes foi uma coisa que foi introduzida por Ford. Quer colocar aquela esteira rolante com um produto em cima? Lembra daquilo ali? Sim, sim. Produção em massa é Fordismo. Então, o que eu diria que o Fordismo é o Taylorismo mais alguma coisa. Melhor assim? Entendi. Então, ele era só a divisão de tarefas? Ele pegou a divisão, ele fez a racionalidade que o Taylor falava, né, eu tô falando do Ford, ele dividiu, colocou para repetir o trabalho, né, alienou porque a pessoa ficava repetindo aquele mesmo trabalho e assim por diante, tá? Exatamente, Gisela, a famosa linha de montagem. Exatamente. Então, assim, eu diria que o Fordismo é o Taylorismo mais alguma coisa. E aí eu não posso dizer que é igual porque o Ford vai ter coisas que ele criou, que ele melhorou, né? Que ele deu vamos assim dizer, uma singularidade própria àquele processo. Ok? Ok, obrigada. Nada. Pessoal, existem alguns modelos hoje em indústria que são organizações empresariais. Você sabe o que é um conglomerado, um trust, um arrojo, um cartel e um oligopólio? E até outros que eu coloquei os que o livro traz, né? Como monopólio, por exemplo. O que é um monopólio? É quando uma empresa domina todo o setor. Imagine que em Teresina eu tivesse apenas uma empresa que fabrica gás. Então eu teria um monopólio. Oligopólio é quando eu tenho um grupo pequeno de empresas, 3, 4, 5 empresas que dominam o setor. Se você pegar, por exemplo, no caso do automobilismo, que a gente está trabalhando há pouco tempo, se resume a poucas empresas. Porque a Volkswagen é dona da BMW, certo? A Ford é dona da Land Rover. A Fiat é dona, por exemplo, da Ferrari. Então, se você pegar assim, chegar àquela empresa ali, você vai ter 4 ou 5 empresas que mandam em todo o setor de automobilismo mundial. Tá certo? Não existe uma diversidade. E elas dominam o mercado, então elas têm, né, elas podem valorizar o produto delas em termos de competitividade, elas competem entre si em muitos casos, né? Mas são oligopólios. Conglomerado, como está escrito aí, é quando você tem uma empresa que pertence ao mesmo grupo econômico, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar da Mitsubishi e da Hyundai? A gente chama Hyundai, né? Mas a pronúncia, né, pelo menos lá, é Hyundai, né? Vocês já ouviram falar dessas duas empresas? O problema de você produzir um produto é que quando você produz um produto, se aquele produto está em crise, você afeta toda a produção industrial, certo? Concorda? Então você hoje vai ter, por exemplo, setores da BMW que fazem carros, setores da BMW que fazem motos, que vão diversificando sua produção. Pertencem ao mesmo grupo, porém diversificam sua produção. E qual o objetivo de diversificar, né? De atuar em diferentes setores ou ramos da economia? Evitar prejuízos, né? Então você forma um conglomerado. E olha que interessante, quando você diversifica muito, aí você vai precisar de uma holding. O que a holding faz? Você cria uma empresa só para administrar o grupo. Você já ouviu falar numa empresa chamada Unilever? Já ouviram falar? Não. O que a Unilever faz? Ela pega várias empresas, né? Você tem empresas de creme dental, escova de dente. Então, tem várias empresas de ramos diferentes. Aí você monta a Unilever e essa empresa vai administrar o grupo. Para dar um exemplo mais fácil ainda, você sabe que o Silvio Santos tem o SBT, a Jequiti, o Baú da Felicidade, né? Tem o Telecena, várias empresas, certo? Certo. E aí ele tem uma holding, que é uma empresa que administra para ele o grupo. Então, tipo, ele não sabe, para ele é muito difícil ele administrar 5, 6 empresas, não teria como. Então, o presidente da holding, que administra o grupo, passa para ele as informações de cada empresa. Então, ele tem uma síntese diária, ou mensal, ou semanal, do que acontece em todas as empresas, mas é administrado pela holding, pelo grupo.
e não pelo Silvio Santos como pessoa, né, individual. Então, normalmente, ele orienta o presidente da holding, que orienta os seus funcionários, e os seus funcionários orientam cada empresa que a pessoa possui. Tudo bem? Ficou claro o que eu falei? Sim. E o cartel é quando empresas do mesmo setor combinam preços, né? Que é muito comum em posto de gasolina. Se os donos de posto de gasolina combinarem, eles fornecem o mesmo produto, que é o combustível, e eles decidem que vão botar 20 centavos a mais na gasolina. E aí todo mundo vai pagar mais caro, porque você vai num posto, você vai encontrar aquele preço, você vai no outro posto, você encontra aquele preço, então não há o que fazer, você termina forçando o mercado a comprar. No caso do cartel no Brasil é crime, viu, gente? Aqui nós temos a página do livro, deixa eu só identificar aqui a página, eu coloquei no slide para não ter que abrir toda vez, né? Página 89, que são os tipos de indústria. Vocês sabem o que é indústria de bens de produção, indústria de base ou indústria pesada? Olha só a definição aí, alguém lê para mim? Vamos começar com, então, a definição de bens de produção, de base ou indústria pesada. O que seria aí? Tá vendo a definição, todo mundo, no slide? Sim, senhor. Por favor, Matheus, leia para a gente, por gentileza. Vou ler, foi mal. Ok. Fabricam produtos semi-acabados utilizados como matéria-prima por outros setores industriais. Exemplo, chapas de aço, alumínio e denominadas indústrias pesadas por transformarem grandes quantidades de energia e matéria-prima. Então, a indústria de base, ela produz para o consumidor final? Não. Ela produz para uma outra indústria, certo? Então, o cara vai fabricar um automóvel e aí ele precisa de uma chapa de aço, uma liga de carbono, né? Porque tem carros hoje que tem perfis diferentes de material, né? O aço, toda a transformação. Então, ela vai fornecer esse produto, né, para a indústria que vai produzir mais tarde um outro produto. Normalmente, essas indústrias de base elas não fornecem diretamente ao consumidor, ela fornece para uma outra indústria como matéria-prima de processamento. E aí você tem conexão, você vai para a indústria de bens de capital ou bens intermediários. Por favor, alguém lê? Posso continuar? Por favor. Ok. São responsáveis por produzir máquinas, equipamentos e ferramentas para as indústrias em geral. Normalmente se fixam em locais que dispõem de boa infraestrutura industrial, nas proximidades das empresas que compram seus produtos. E aí, também tem a função do consumidor final? O que ela fabrica? Estão percebendo que a indústria de base, ela fabrica a matéria-prima e a de bens intermediários, os meios de produção, máquinas, assim por diante? Sim. Hoje minha filha estava assistindo um desenho, né, e eu sou obrigado a assistir, de uma máquina que faz algodão doce. Então, para você fazer uma máquina daquela, você precisa de uma chapa de aço que vai para uma indústria de base. Depois você vai construir a máquina de bens intermediários. E no final você vai para o bem de consumo, que nesse caso é não durável, que ele faz o algodão doce. Que é em forma de flor, em forma de coração, enfim, uma máquina. Então, uma indústria intermediária, ela vai dar o suporte. Você sabe como é que a gente chama esse suporte em agricultura? Quando você vai pegar a produção, comprar maquinário e tudo, já viram termos insumos? Agora que você falou, sim. Já... Você vai pegar, né, não só a semente selecionada e tudo, mas você vai precisar de maquinário e tudo mais. E aqui eu já havia falado na sala, nós vamos então para a indústria de bens de consumo. Já falei para vocês dela, não já? Porque quando eu falei da primeira revolução, eu falei que era de bens de consumo não duráveis e indústrias de consumos duráveis. Vocês lembram da diferença? Sim, tipo, os de não duráveis seria alimentos, que eles têm um data de perecimento rápido e tal. E pouco duráveis seria roupas, entre outras coisas. Já duráveis seriam os eletrodomésticos, carros, celulares. Exatamente. Então, aí nesse caso, a indústria de bem de consumo, ela visa o quê? O consumidor final.
e não as etapas de produção. É correto eu comprar um carro pensando que é um investimento? Carro é um investimento? Depende dos outros meios de transporte. Professor, se fosse fazer uma charge em relação a bens duráveis e não duráveis, podiam fazer com a obsolescência programada, dizendo, gente, tipo, os meios, o celular ou o carro que tem obsolescência programada não é também um meio não durável, não? Alguma coisa assim, entendeu? Trazendo o que era durável para semidurável, né? Entendi. Pode sim. Não só pode, como já caiu, viu, Lilian? Esse tipo de análise. E aí o mercado consumidor é quem vai consumir o produto. Então, tudo começa com a matéria-prima da indústria de base, depois você vai para que faz o maquinário e tudo, e depois você vai para a indústria de bens de consumo, que vai vender diretamente. No caso do carro, gente, ele é um bem de consumo. Então, o bem de consumo normalmente tende a perder o valor. Assim como você compra uma roupa, compra um bem, ele não é um investimento, ele é um bem de consumo. E tudo aquilo que é consumido, perde o valor. Em termos de fatores locacionais, eu vou fazer uma questão já sobre isso aqui, que já no Enem por sinal. Hoje as indústrias elas não estão mais concentradas como no Fordismo, então elas buscam coisas importantes, como por exemplo mão de obra barata, um investimento, um capital, uma proximidade de matéria-prima, né? Como por exemplo a Bunge, que veio para o sul do Piauí, porque ela tem produtos à base da soja, lá tem uma produção de soja. Então elas visam outras coisas também, como incentivos fiscais, estar mais próximo do mercado consumidor, um local que tem que ter um transporte eficiente para escoar os produtos, porque não existe indústria sem escoamento de produtos, e incentivos fiscais, né? São coisas fundamentais para que você tenha um desenvolvimento industrial. Então, por que hoje uma indústria fica lá no norte do México? Qual é o objetivo dela estar lá? Você lembra do 8º aninho? É para facilitar os transportes para as indústrias norte-americanas, no caso estadunidenses. Exatamente. Aí os incentivos fiscais tem aquela chamada guerra fiscal, vocês já ouviram falar do que é isso? Um fica oferecendo um incentivo melhor do que o outro. Eu te dou 30 anos sem pagar imposto, eu dou 50. Isso acontece até nos estados do Brasil. Quando a indústria começa a se desconcentrar no Brasil, que ela vai procurar um estado, aí o Piauí oferece um incentivo, o Maranhão outro, o Ceará outro, aí fica essa briga. E quem é que se beneficia nessa briga? A empresa. A empresa, perfeito. Aí nós temos alguns exemplos, né, de crescimento industrial. Aí nós temos aqueles que tiveram um crescimento mais rápido, crescimento mais moderado, né, aqueles grandes áreas, né, do século XX, como por exemplo o Nordeste dos Estados Unidos, né, que eu falei na aula Snow Belt, depois o Sun Belt, né, a Europa, né, como pioneira, matriz, né. Então hoje as indústrias estão se desconcentrando, buscando, por exemplo, a África do Sul, regiões como a Indonésia, porque a mão de obra de fato é mais barata, né, e tem toda a aplicação, tá? O caso da China em especial que o livro vai abordar, vocês já ouviram falar nas ZEEs? ZEE, Zonas Econômicas Especiais? A China, ela é o país mais irônico que você conhece, né? Ela é tão irônica como a Havan, que eu acho uma empresa muito irônica, porque você tem, né, a Havan, ela tem a Estátua da Liberdade, tem a cor verde e tem o nome da Havan, que é Havana em Cuba, né, que é a cubana. Eu acho muito diversificado isso. E tem a Estátua da Liberdade na frente, né? Vocês já viram isso, essa contradição aí que há? Eu passando ali, eu fiquei observando, meu Deus do céu, é muito contraditório, né? Tem a Estátua da Liberdade, a cor é verde, que remete ao Brasil, o nome da empresa é uma capital cubana, que já remete a uma indústria planificada. Então, tipo, assim, deu uma bugada na minha mente naquele contexto. A mesma bugada me dá quando você analisa o caso da China, porque a China, teoricamente, é um país o quê? Capitalista? Socialista. E era para ter uma economia planificada. Só que eles perceberam que o negócio não estava andando, foi o que eles fizeram. Criaram ao longo do litoral a chamada ZEEs, que é as Zonas Econômicas Especiais. Vocês lembram da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus? Que você tem uma área no meio da Amazônia, né, que não paga imposto em empresa que se instalar lá. Então, basicamente, na década de 70, quando a China fez isso, muitas empresas concentraram-se no litoral chinês. Isso gerou um crescimento em média de 8, 10, às vezes na casa dos 12% ao ano do PIB chinês. E por que se localizar nessa parte aí do território, gente? Existe algum objetivo?
eu diria que tem uma grande parte da China que era um deserto, se não me engano. Então não daria para produzir lá. Vocês estão vendo aí o termo cinturão industrial, que nem aparece, cinturão agrícola moderno? Que ele aparece, em comparação ao território que a China possui, é insignificante. Tanto é que eu falei... Que é isso, Gisela? Então, assim, você tem um espaço muito pequeno, porque dos 9,5 milhões de quilômetros quadrados, você vai ter apenas 11% das terras agricultáveis. É que essa parte norte aqui é uma área muito alta, né, muito elevada, de montanha, seca também, tem uns desertos que são formados. Então, é por isso que a China está comprando territórios onde, que eu falei no capítulo passado, lembra? Na África. Na África, né, investindo inclusive em infraestrutura de escoamento. O Brasil, gente, tem um infográfico, deixa eu só abrir aqui, que é a única página que eu vou ler com vocês do livro agora, né, para te fazer essa questão. É bom que eu já abro no capítulo. Eu vou começar fazendo questões de indústria e depois eu vou selecionar algumas questões de indústria e vocês me pedem questões de agricultura, pode ser? Eu vou fazer aquelas que eu falei do assunto de hoje, né? E aí eu depois faço com vocês as que vocês pedirem. Mas tem umas questões que são, assim, essenciais. São muito recorrentes no vestibular. Olha só que infográfico lindo, gente. Falando sobre a evolução da indústria no Brasil. Alguém lê aqui para mim? Aqui nós temos o Visconde, o Barão de Mauá. Alguém lê aqui o que aconteceu? Eu vou resumir, pode ser? Para a gente ganhar tempo para as questões? Pode ser assim? Pode. Então, nós tivemos inicialmente uma tentativa no século XIX de uma criação de indústria, mas houve uma resistência muito forte da burguesia ruralista no século XIX, né? Mas houve a questão de redução de impostos, um comércio um pouquinho mais presente. Em 1846, a criação de uma indústria naval, né, por Barão de Mauá. Inclusive, ele foi um dos grandes incentivadores com o fim da escravidão, porque na indústria o escravo não ganha dinheiro, então não tem sentido. Aí, o processo de substituição das importações elas vão acontecer basicamente a partir do governo da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, no governo desse cara aqui, que é o Getúlio Vargas, né? E ele vai começar a ter uma política fiscal muito interessante, em que ele vai atrair uma produção que é voltada para substituir as importações, né? A ideia é produzir no Brasil aquilo que a gente importava e estimular o crescimento do país. Isso aqui ele vai ganhar um carro-chefe, que é o seguinte, né? Em 1929, o Brasil exportava basicamente o quê? Vocês lembram? Ah, gente, eu não estou mostrando o gráfico para vocês, não é? Aí vocês me quebram. Ah, deixa eu mostrar aqui o gráfico, tá bonitinho, por isso que eu tô... Pronto, eu tava falando do Barãozinho de Mauá aqui, tá? Estão vendo agora? Agora aí sim. Pronto, eu tinha meio que falado, gente, vocês estão caladinhos aí. Então, Vargas aqui, ó, ele vai criar uma política fiscal de substituição das importações. A crise nos Estados Unidos em 29 vai ser um marco importante, porque o Brasil exportava café. E aí vai ter uma crise porque o principal comprador de café era os Estados Unidos e não estava comprando esse café. Então, você vai estimular no Brasil a burguesia cafeira a investir em indústria, porque eles viram a decepção que eles tiveram com produtos primários, como é o caso do café. Só que aqui vai ficar ainda muito em bens de consumo semiduráveis e não duráveis, que é a indústria alimentícia, que é a substituição das importações de produtos básicos. A grande importância da construção da Companhia Siderúrgica Nacional é porque você já vai ter parte metalúrgica e siderurgia que permite desenvolver bens duráveis, como é o caso do automóvel, né? E a Vale do Rio Doce para tirar minérios. Então, essa parte do governo Vargas já vai fazer surgir aqui uma indústria mais de bens duráveis. Aqui nós vamos ter, então, né, uma política de substituição das importações, eu já falei. Agora, no governo Dutra, né? Vocês sabem quem é o Gaspar Dutra? Finalzinho da década de 40, né? Tudo, né? Porque aí ele precede o segundo governo do Getúlio Vargas. E aí você vai ter uma mudança econômica muito forte, muito marcada pela Guerra Fria, com a política dos Estados Unidos muito focada na expansão do capitalismo, e ele vai abrir um pouco mais a economia às importações, né? Então, Vargas acreditava numa produção mais nacional e o Gaspar Dutra já vai, né, vender produtos mais estrangeiros, né, abrir mais a economia para o Brasil para produtos estrangeiros. Lembrando o seguinte, né, que toda tentativa que era
A madeireira está em que classificação industrial, né? Ela é uma indústria extrativista, né? A madeireira, viu? Ela é uma indústria porque ela usa um aparato tecnológico de indústria, mas ela é ligada à extração. Então, hoje, o petróleo, alguns produtos que são extraídos, Lilian, são chamados de indústrias extrativistas porque já tem esse emprego de bem de capital, insumos, produtos, maquinário e assim por diante. Seria... Sim, né? Pode ser, né? De certa forma, mas ela não é aquela indústria pesada de metalurgia e siderurgia, né? Uma indústria extrativista que estaria imigrando nessa indústria de base, de matéria-prima. Que aí você vai pegar a madeira ou para construção civil, ou para... Né, muito raro você vender direto ao consumidor, a não ser que você vai fazer construção civil mesmo, como telhado de casa, forro, piso, essas coisas todas, tá bom? Você entendeu o que eu falei? É como o petróleo. Você extrai o petróleo, mas em decorrência da extração do petróleo, vai ter toda uma indústria ali, que vai desde a produção de um asfalto até o combustível do carro. Voltando aqui a minha... Vocês falem qualquer coisa, tá, gente? Porque eu estou aqui na tela compartilhada, eu não vejo se vocês colocarem alguma coisa aí. Então, aqui você vai ter, ó... Vou só voltar aqui, glória a Deus. Ai, Deus meu. Aqui. Pronto. Pronto. Aí, Da diga Lilian, lá. eu acho. Não entendi. O quê? Eu acho que tem uma pergunta da Lilian no chat. Não foi que eu respondi agora, não? É outra? Tá. Então, vamos lá, ó. Aí vai ter, no caso, segundo o governo do VAR, uma política mais nacionalista, também boicotando as importações dos produtos. E toda vez que alguém tentava boicotar a importação e fechar para a indústria americana, era visto como uma tendência ao socialismo. Então, os Estados Unidos não via com bons olhos, passava pressionando os governos a abrir sua economia. No caso de Juscelino Kubitschek, aqueles 50 anos e 5, vai ter o plano em metas, né, que vai estabelecer um crescimento mais organizado. E ele vai abrir a economia para o setor automobilístico, químico, farmacêutico, eletrodomésticos, assim por diante. Também visando, né, uma abertura econômica mais interessante. E em alguns momentos até deu continuidade à substituição das importações, né? Alguns dizem até que ele foi assassinado, né, pelo governo americano, né? Enfim, tem essa história toda aí. A história é contada de diversas formas. No período militar, nós tivemos uma internacionalização da economia, obras gigantescas, faraônicas, né, visando um crescimento baseado em empréstimo, que é o que a gente chama de milagre econômico brasileiro. E é um milagre porque a gente cresceu 7% ao ano, mas com empréstimo. Ou seja, nós endividamos o Brasil e fingimos um falso crescimento, que não é crescimento, né? E aí, no governo, já na década de 90, no FHC, nós vamos começar a ter um processo de privatização, que alguns chamam de neoliberalismo, né? Que é uma versão moderna do liberalismo, que é a privatização de vários setores, né? Vamos ter o Plano Real, que vai estabilizar a economia, começa a guerra fiscal entre os estados, né? Buscando uma desconcentração espacial, ou seja, no mapa que eu vou mostrar para vocês, quando as indústrias acabam, as indústrias que estavam em São Paulo acabam lá os investimentos que eles tinham feito, né, acaba, por exemplo, a isenção fiscal, uma indústria veio para São Paulo, tinha isenção de 30 anos, aí acabava esse investimento, o que eles faziam? Eles migravam para um estado do Nordeste ou do Centro-Oeste. E aí os estados brigavam entre si, para saber qual estado iria receber essa indústria, né? E aí tinha essa guerra fiscal que só beneficiava o dono da indústria porque iria terminar escolhendo aquela que tivesse uma maior vantagem econômica, tá? Então, uma lidazinha com calma. Eu não vou cobrar aprofundado isso, porque no próximo ano vocês vão estudar isso de maneira mais aprofundada, no segundo ano, né? Vocês estudam a economia brasileira. O que é mais importante você saber para o simulado é isso aqui, ó. Que nós tínhamos uma concentração industrial muito forte no Sudeste e houve uma desconcentração, houve uma guerra fiscal, sobretudo na década de 90 e a partir do século 21, né? Então, hoje as empresas estão buscando novos centros aqui, visando dinamizar a sua economia e ter mais lucros, né? Aqueles fatores que eu falei para vocês, como, por exemplo, ter um benefício fiscal, uma terra doada, né? Alguma vantagem econômica para fazer com que ela se localize em determinados pontos. Por exemplo, Manaus está no meio da Amazônia. Por que é vantajoso? Porque eu não pago imposto. Eu vou gastar mais com transporte, mas o gasto com transporte é inferior ao que eu pagaria de imposto. Então, você vai observar o que é mais importante para você. Vamos para as questões? Podemos ir? Sim. Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Sim, posso sim.
Só um segundinho. Acho que essa é a pergunta que eu não tinha respondido, né? Então, aqui nós vamos ter o truste, né? O que é o truste? Alguém lê aqui para mim, por favor, rapidamente? A pergunta é da Lília aqui, só para eu responder rapidinho. Na verdade, eu acho que eu nem falei, né, Lília? Eu acho que, pelo que estou agora, que eu estou tocando, que eu falei de conglomerado, holding, cartel de oligopólio, sem falar de truste. Ainda bem que você lembrou. Dê, por favor, André, para mim. É constituído por várias empresas do mesmo setor, que se fundem e formam uma dinâmica organização financeira, com a finalidade de controlar e dominar o mercado, suprindo a livre concorrência. As combinações financeiras permitem que ações de diversas empresas se concentrem nas mãos de um grupo apto a tomar decisões. Tais funções são controladas por leis antitrust em todos os países. No Brasil, são analisadas pelo CADE. O problema é que as Exemplo, indústrias... Pronto. O resultado do truste, André, até aí tá bom, querido. O resultado do truste é o monopólio. Então, você tem uma empresa que, por exemplo, compra um produto de uma indústria de base. Aí, de repente, essa empresa compra a indústria de base. E aí, de repente, ela consegue manter toda a produção. Desde da indústria de base, passando pela indústria intermediária até a venda. Isso é truste. Isso é ruim porque quando a empresa domina todo o setor, você não tem a livre concorrência, você vai ter um monopólio. O monopólio gera o encarecimento do produto porque a empresa vai te oferecer o preço que ela quiser. Tudo bem? Vocês escolhem, Gisele. Você quer começar pelo quê? Eu queria começar por indústria, Gisela, porque nós falamos agora de indústria, eu acho que casaria bem. E aí amanhã eu tenho uma aula em cada primeiro ano e no sábado... deixa o Expedito estar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Expedito? Tá por aqui? Tá, né? Sim. Sábado Sim. vai ter aula normal, né, Expedito? Sim. Viu? Pronto, aí sábado. Pronto, tem turmas que eu vou ter mais 2 aulas e tem turmas que eu vou ter pelo menos mais uma aula. Por exemplo, o terceiro, pela revisão do terceiro. O primeiro ano A, eu quis assim, gente, olha, o que foi que eu fiz hoje? Eu quis terminar logo o assunto para a gente tirar esse peso de terminar o conteúdo, para que a gente pudesse ter uma liberdade maior para fazer revisão, vocês perguntaram o que vocês queriam, eu retomar. E aí, qual é a minha meta? Amanhã eu vou retomar esses conteúdos, só que através de questões. Entendeu? Então, o aluno vai ter a oportunidade de ver essa aula gravada ao vivo, ou ver depois gravada, e ainda vai ter a oportunidade de retomar através das questões que eu vou fazer. Então, a partir de amanhã será só questões. Em algumas turmas eu vou entrar 2 vezes, né? Na remota eu vou entrar só uma, porque sexta-feira vai ser simulado. Então, eu não tenho como entrar na sexta, mas eu tenho como entrar amanhã. Né? E aí amanhã eu vou fazer questões que vocês podem escolher, fica à vontade de vocês. Então, o que vocês acham de começar com indústria hoje, porque está mais fresquinho na mente de vocês, para vocês entenderem o que eu falei hoje. E aí amanhã a gente começa com agricultura e indústria. E hidrografia, vai ficar a critério de vocês. Pode ser, Gisela Viana Monteiro. Deixa eu abrir logo aqui meu livro, enquanto a Gisela responde. Então vamos lá. Vocês já fizeram as questões? 4 dos propostos. Perfeito, rapaz. Aqui a Lília aí não brinca não, viu? Expedida essa mina aí. Ainda vai tirar o primeiro lugar na federal, não vai não? Deixa eu só fechar aqui e compartilhar outra tela, só um segundo. Então vamos lá. Questão 4 dos propostos de indústria, não é isso? Página... Deixa eu localizar logo aqui. Página 100. Questão 4, vamos lá? Essa aqui, não é? Deixa eu compartilhar, né? Eu compartilhei já, né? Tá aí com vocês, deixa eu ver aqui. Gente, esse Windows 11, não sei se vocês baixaram para atualizar. Se você não atualizou ainda, espere o ano acabar, porque ele é diferente muito do 10 aí. Sabe por quê? Eu achei feio. Eu gostei do layout, só é diferente aqui, para trocar página é horrível.
Mas vamos lá, é só uma questão de costume mesmo. Vou para a questão aqui. Alguém lê para mim, por favor, a 4? Essa aqui, Lilian, que eu marquei? Essa aí? Então a questão 2 depois. Então vamos lá. Vamos lá, vamos ler, por favor? Eu vou aumentar aqui só para melhorar para você ler. Bom, querido? Pois não? Os conhecimentos sobre a Organização de Espaço Mundial e sua transformação permitem afirmar. Eu leio as opções? Por favor. Ok. A. A indústria se materializa na fábrica, que é seu lugar de existência. B. A produção de bens é um processo antigo na história da humanidade. Portanto, a indústria moderna alterou o espaço, mas não imprimiu ao mundo uma nova divisão internacional do trabalho. C. A segunda revolução industrial foi a base de expansão das indústrias para fora da Europa, apesar de o principal polo de inovação tecnológica ter passado a ser a França. D. A Primeira Guerra Mundial registrou o início da industrialização nos países da América Latina, graças ao investimento das empresas transnacionais. E E. As tecnologias utilizadas nas indústrias de armamentos passaram a ser utilizadas na URCS. Eita, o senhor. A tela ficou preta, tio. Voltou. Eu lembrei agora da... É. Vai lá, depois eu conto. Pelas indústrias de bem de consumo na última década do século passado, o que marcou o início da terceira revolução industrial. E aí, o que vocês marcariam aí? Eu pediria só que vocês falassem, porque como eu estou na tela compartilhada, eu não consigo ver o que vocês escrevem, entende? Então me ajudaria muito. Então o que vocês marcam aí? Pode ser letra B? Vamos começar pela B. Pode ser. A divisão internacional do trabalho mostra como o trabalho internacional está dividido. Então, quando você pega, por exemplo, o período colonial, você tinha de um lado a metrópole, do outro lado você tinha a colônia, certo? E no parque colonial, a colônia só exportava para a metrópole e a metrópole mandava os produtos para a colônia. O que a metrópole mandava? Produtos manufaturados, né? E o que a colônia mandava para a metrópole? Matéria-prima, certo? Quando a indústria surgiu, essa divisão internacional ela permaneceu a mesma? A metrópole continuou mandando produtos manufaturados? O que mudou de uma para outra? Bom, acredito que a matéria-prima teve que ser exportada com maior quantidade, para suprir a necessidade da metrópole ainda mais. Na verdade, também mudou um pouco a... O que a metrópole mandava para a colônia? Ainda era produtos manufaturados? Não, era industrializado. Então mudou, né? Porque diz aqui que não imprimiu um novo mundo à divisão internacional do trabalho. Está correta a letra B? Não. A letra C pode ser? A segunda revolução industrial gerou a fase de expansão da indústria para fora da Europa. Não está correta. Já ocorria antes. Isso. E o principal polo tecnológico era a França? Acho que não. Qual era o principal polo tecnológico? Quem começou primeiro? Quem modernizou no século XIX? Acho que ainda foi a Inglaterra. Isso. A contribuição que eu vejo, né, a meu ver, assim, é que a França tinha um carvão mineral muito bom, né, que ajudou no processo de crescimento da indústria na Inglaterra. Perfeito. Sua análise, Lilian. Voltando aqui para a questão. Deixa eu fechar essas páginas aqui, eu acho que ajuda bastante. Só um segundinho. Fechar aqui o slide. Pronto. A Primeira Guerra Mundial registrou o início da industrialização dos países da América Latina. Isso é verdade? Sim. Durante a primeira? Foi a segunda, não foi não? Após a segunda. O que nós tivemos... E quando fala assim, países da América Latina, é muita gente. Na América Latina, nós vamos ter basicamente quem?
E entrou depois da Segunda Guerra Mundial com investimento de industrialização tardia. Quais seriam esses países? Brasil, Argentina, Chile. Não lembro, não tenho certeza de outro. Uruguai, né? Assim, Uruguai assim bem incipiente, né? Mas o Uruguai entra, o que mais? Né? A Venezuela não entra porque é petróleo, né? 90%. Mas vai entrar Argentina, Brasil, Uruguai, entra o México também, né? Porque o México é a América Latina, e o Chile, muito bem lembrado do Chile. Eu não estava lembrando do Chile. Muito boa sua colocação. Então, está errada a questão do contexto histórico e a generalização. Pois é, existe esse questionamento, Lilian. Para alguns autores, né, o que acontece? Depois da década de 90, nós passamos a chamar de países do Norte e países do Sul. E dentro dos países do Norte, que são os países desenvolvidos, alguns autores criam subgrupos. Aí você teria os países desenvolvidos, que é o de industrialização clássica, os ex-países socialistas, que não têm uma indústria forte, mas tem uma indústria de base muito forte, uma estrutura muito forte, e os tigres asiáticos. Então, eles entrariam dentro do norte, dentro de uma particularidade de desenvolvimento. Por quê? Eles têm um índice de desenvolvimento muito parecido com o dos países desenvolvidos, né? Então, você vai ter assim uma proximidade muito forte de indicadores sociais no IDH, na educação, muito parecido com os países desenvolvidos. Então, eles estariam dentro do grupo do país do norte. Entendeu? Essa expressão emergente, ela é mais aplicada aos países que estão no sul e são os melhores no sul, que é o caso do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os principais, e alguns que estão surgindo agora, como a Indonésia e tudo mais, né? Mas os tigres asiáticos, eles têm uma particularidade que não nos permite chamá-los assim. Então, quando eu me referi à Coreia do Sul, a Taiwan, a Hong Kong, mais recentemente a Indonésia, né? A Indonésia já entra não mais como emergente, mas com um novo tigre asiático e tal. Então, assim, já tem uma configuração totalmente diferente. Não sei se você entendeu o que eu falei. Entendeu? Entendeu, Lilian? Fala, meu amor, porque eu tô na tela compartilhada e às vezes eu não consigo ler. Né? Aí, tio, a tela tá preta de novo. Tá preta de novo, é? Deixa eu voltar então para a tela compartilhada, só um segundinho aqui. É porque no outro Windows você botava na tela compartilhada e no Microsoft Teams. Aí quando eu tiro do Teams, aí ele fica nesse negócio aí. Né? Então a dica aí para quem não atualizou, pense bem em fazer isso, né, antes. Então vamos lá, voltou agora? Deixa eu voltar aqui para a tela. Bernoulli. Aí letra E. Já estão conseguindo ver? Já sim. As tecnologias utilizadas nas indústrias de armamentos passaram a ser utilizadas na URSS pelas indústrias de bem de consumo na última década do século passado, o que marcou o início da terceira revolução industrial. E aí? Verdadeiro ou falso? Eu acho que ela não iniciou a terceira revolução industrial, não. E além disso, o setor de armamento pode ser considerado bem de consumo? Sim, pode, porque dependendo do país, né, no caso dos Estados Unidos, você vai comprar, ela pode ser diretamente fabricada para o consumidor. Né? No caso, quando você tem... Tudo bem, liga, sem problema. Você vai ter um consumo direto de Glock, né? Depende da categoria. Tem estados americanos que até fuzil é permitido ser comprado, em venda direta, tá? Mas a indústria bélica, ela visa mercados mais dinâmicos, mercados maiores, os países em si. 5 trilhões, né? Eu vi um meme ontem, Gisela, a bomba de combustível olhando para mim que pensava que comprava um fuzil. Alguém já viu esse meme? Muito bacana. Eu ri muito ontem. No Brasil não é permitida a comercialização de armas de fogo, né? A posse nem o porte. Só em casos específicos, né? No Brasil não é a regra geral, é a exceção. A posse, né, e o porte da arma, que são coisas totalmente diferentes. Então, no caso, o que há de errado aqui? O contexto histórico.
A URSS ela existe na Guerra Fria, certo? Esse é o primeiro fator importante. E ela não vai marcar a revolução, a terceira revolução industrial, porque a terceira revolução industrial ela vai surgir com a microeletrônica, e principalmente nos Estados Unidos. Um dos fatores que fizeram um dos fatores que fizeram a indústria, como eu posso dizer, gente, a indústria ai, gente, o que fez a URSS se acabar foi justamente o fato de que a modernidade, a terceira revolução chegou de maneira muito mais forte nos Estados Unidos, e a cultura pop chegava na Rússia, a pessoa via lá aqueles filmes, via a vida nos Estados Unidos, muito melhor do que na União Soviética, que estava preocupada mais em fazer armas. Então chegou muito mais forte nos Estados Unidos a terceira revolução do que na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então o gabarito seria, portanto, letra A. A indústria se materializa na fábrica, que é o seu local existente. Ou seja, o que é uma indústria? Ela é uma fábrica. O que vai mudar ao longo da história, gente, é a técnica, que ela pode usar desde a mão humana, lá no Fordismo, até robôs na atualidade. Muda-se a técnica, mas a fabricação ela permanece como tendo como palco a indústria. Vamos para a questão 2, podemos ir? Alguma pergunta ainda sobre essa? Nenhuma. Pois vamos lá, questão 2. Alguém lê para a gente, por favor? Posso ler? Por favor. O enunciado e as alternativas, certo? Sim. Os modelos de industrialização tardia podem ser classificados com base em alguns indicadores, a partir das diversas estratégias de investimentos em capitais industriais. Modelos de industrialização tardia podem ser identificados por grupos de países em momentos diversos da expansão do modelo industrial por todo o planeta, desde a segunda metade do século XX, no caso do modelo implementado nos tigres asiáticos. Este se diferencia do modelo latino-americano por ter sido baseado mais na consolidação do mercado interno e na poupança Eu vou ler as alternativas, pode ser? Ok. Vai fazer o seguinte, o que vocês marcariam aí dentro do contexto? Aqui nós temos modelo de industrialização tardia, certo? Está falando aqui basicamente, e ele fala da exceção aqui dos tigres asiáticos. Então, no caso do modelo implantado nos tigres asiáticos, este se diferencia do modelo latino-americano, que o latino-americano é o de industrialização tardia, tá? E é o modelo de substituição de quê? Vocês lembram? O que é, Gisele, a substituição das importações? Parar de importar de algum lugar para produzir. Isso. E aí, no caso, a ideia não é nem parar, mas substituir essas importações. À medida que a fábrica nacional começa a fabricar um produto, você vai desestimulando, né, a compra de produtos externos. Ou por isso, ou quando há uma questão de guerra, que é uma redução da parada na produção, tá bom? O que vocês marcariam aí desses itens que foram elencados, quando compara os tigres asiáticos, que é um caso particular que nós estudamos, com a industrialização tardia? Qual seria o item correto? Acredito que letra C. E aí, concordam? Entre C e D. Todo mundo concorda que são os itens... Gisela marcou letra D, não é isso? E vocês ficarem entre C e D, certo? Posso corrigir só as duas? Gisela, não saiu nada no teu microfone. Você tentou falar alguma coisa, não saiu. Posso focar só na C e na D? Eu vou focar na C e na D. Caso você tenha alguma pergunta, você pede que eu explique, tá bom? A outras demais. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para o meu Bernoulli. Aquela briga com compartilhamento aqui que eu estou aprendendo. Pronto, tá aqui. Letra C.
né, vamos aqui, no caso do modelo implantado no Tigre Asiático, ele se diferencia do modelo latino-americano de industrialização tardia por ter sido baseado mais na retração das exportações e no controle das importações do que na retirada de subsídios dos setores de base e militar. Retração das exportações, foi o que aconteceu? Eu entendi errado, né? Não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que houve foi um estímulo, que é o contrário de retração. A ideia era crescer exportando. Então, havia, na verdade, um estímulo. E os subsídios não eram ligados para a indústria de base, mas de bens de consumo, sobretudo tecnológicos de venda mais direta. Mousepad, né, aparelhos eletrônicos, calculadoras, alguns produtos mais tecnológicos como smartphone vai surgindo posteriormente, como em Hong Kong, né, e aliás na Coreia do Sul e assim por diante. Então, o gabarito letra D. Mais na conquista do mercado externo. Observe que a letra D ela é o contrário da C, percebe? Mais na retração das exportações. Como assim? Ó? Aqui a letra D que é a conquista do mercado externo. Ou seja, se eu conquisto o mercado externo, vou ter que exportar mais ou menos. Mais. E ao exportar mais, eu não vou retrair. Eu vou, na verdade, estimular, eu vou expandir. Tá bom? Deixa eu fazer aqui uma do Enem. Vocês escolheram duas, mas eu vou escolher aqui uma do Enem, que eu acho muito bacaninha. Vamos lá? Questão boa. Vamos lá? Enem. Olha essa questão 5 aqui. O que vocês marcariam nela? Eu marcaria a letra C. Como eu só li até a C, eu vou dizer também. O solo ia até ser como assim, né? A tela ficou preta de novo. Ah. Deixa eu voltar aqui, peraí. Voltou? Voltou, obrigado. E aí? Cadê a Lília? Tá aí a letra C Lília? mesmo. A Lília tá aí? Olha só, Lília. Essa questão do trabalho. Aqui ele está basicamente repetindo. De quem é essa indústria aqui, o modelo de produção? Forte. Mas de onde vem a ideia de dividir o trabalhador em seções especializadas e repetitivas? É do Ford essa ideia? É do Taylor. Do Taylor. Tá vendo como eu estou falando que há uma reprodução na prática daquilo que Taylor falava e o Ford, né? Existe uma relação muito forte. Viu? Muito bem. Acho que a Lília não esquece mais não. Vamos fazer só mais uma e a gente vai jantar, viu? Pronto. Essa aqui é a última questão sobre a indústria brasileira que a gente não falou. Mas aí vamos ter, né, amanhã, sábado, para fazer a revisão. Eu peço que vocês leiam, estudem, analisem o slide. Pergunte mesmo, gente, durante as aulas. Vamos lá? O que vocês marcariam nessa questão aí? Eu vou só perguntar diretamente o que vocês marcariam, para eu discutir quais itens. Eu marcaria a letra A. Também. Então, a industrialização do Brasil é um fenômeno recente, professor, de maneira bastante diversificada, verificado nos Estados Unidos. Sendo assim, entre outras características, a concentração industrial em São Paulo e a forte desigualdade de renda, né? Então, a pergunta é, uma outra característica foi a fraca intervenção estatal. Quando eu construo a Companhia Siderúrgica Nacional no governo de Getúlio Vargas, isso é uma fraca intervenção? Ah,
Não, é uma Quando Juscelino Kubitschek estimula, quando vai a ditadura, né, com capital externo, você quer uma fraca intervenção estatal? Margot? Larguei. Pode ser a letra A, gente? Vem cá, Não. 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 Então, qual seria o outro item? A Gisele falou que é o E na mensagem. Vamos lá. No Brasil, houve substituição das importações? Acho que não. Gente, nos países de industrialização tardia, o que aconteceu? O Brasil não é um país de industrialização tardia? Ah, eles substituíram as importações por causa que não tinha mais como comprar do mercado externo. Pronto. Quando eu faço a Companhia Siderúrgica Nacional, eu crio uma indústria de matéria-prima, não é isso? Uma indústria de base. Para o quê? A ditadura, gente, ela investiu numa indústria de base justamente para estimular o capital estrangeiro, porque as empresas iam para cá porque tinha infraestrutura para que isso acontecesse, entendeu? Então, para você estimular os investimentos estrangeiros, você tinha uma indústria de base que era para favorecer isso aí. Tudo bem? Ok? Alguma pergunta final, meus amores? Muito obrigado por ficarem comigo até agora, viu, gente? E desejo aí que a gente possa, né? Olha aí, quem vai dar um oizinho para você. Mas é a hora que ela tá no meu pé aqui, pedindo carinho. Pensa num dengo essa moça, então fica. Pode ficar sozinha nem um minuto. E aí, deixa eu falar para vocês. Eu vou na manhã, depois é só questões. Então, anote as dúvidas que vocês tiverem, leiam um livro. Sabe, gente, uma das coisas que eu identifico no simulado de vocês é que às vezes as pessoas nem leem o livro. Então, eu fiz hoje um slide que era só destacando o que o livro tinha. Então, se você dominar o que o livro tem, já é muita coisa, entendeu? Pois tá bom, gente. Tchau, boa noite. Dá tchau pra eles, dá, mãe? Tchau. Fala aí, boas férias. Boa virada do ano, tá? Pois um abraço, querido, viu? Cuidem. Tchau, Até mais, viu?